Este fim de semana, as nossas leituras de domingo são todas sobre o mar, né? Dá até uma vontade da gente ir para a praia. Faz tanto tempo que eu não vou, né? Fica assim, com aquele cheirinho até de mar quando a gente está chegando perto. Primeira leitura, o Salmo, com exceção da segunda, mas a segunda nos fala da renovação que a gente vive em Cristo e que deve tocar também a nossa comunidade e, sobretudo, o Evangelho. E quando eu estava lendo as leituras, pensando, rezando com elas, me lembrei de um fato que aconteceu comigo quando estava na Sicília. Fiquei 2 meses numa paróquia na Sicília, ajudando. O padre, ele trabalhava em 2 paróquias. Aí uma delas, era período de férias, ele deixou comigo sob minha responsabilidade. E eu ficava a 200 metros da praia, né? E como não é que nem o nosso continente aqui, em que vem direto do oceano, então as ondas são sempre bastante fortes, lá tem uma proteção natural que faz com que o mar geralmente seja muito calmo, tranquilo. E era uma orla assim de uns 600, 800 metros, eu sou meio sedentário, né? Mas cheguei lá, pensei, eu vou nadar, atravessar e voltar, né? Algum dia, até o final desses 2 meses, vou fazer isso, né? E aí comecei a treinar, comprei um óculos lá e tal. E no final consegui, né? Fui, voltei nadando lá no mar. Quando eu saí da água, achando que estava arrasando, né? Um senhorzinho lá, o pessoal mais idoso perde o filtro, né? Tudo espírito livre, né mesmo? O senhorzinho parou assim, nem sabia que eu era o padre, né? Lotado de gente lá, mas ele nem sabia. Aí ele falou assim, olha, gostei de ver, hein? Você nadou muito bem, fôlego muito bom, mas essa pochete aí tá feia, hein? Falou assim. Falei, nossa, né? Ele podia ter falado só o elogio, né? E aí é o que acontece mais ou menos com os discípulos hoje. Porque se a gente se lembrar semana passada, Jesus falou sobre semear e que o semeador semeia e vai dormir. E aí o que acontece? A semente brota, cresce e floresce, frutifica, sem que o semeador nem mesmo veja. Ele faz a parte dele que é plantar, depois naturalmente acontece o crescimento da semente. E Jesus utilizou isso para falar do reino dos céus, que ele vai semear e que vai crescendo, né? Aí depende, se a gente não abafar essa semente, ela vai se enraizar e crescer na nossa vida também. E diz o texto, um pouquinho antes até, que eles não tinham tempo nem para comer. Era tanto trabalho, Jesus estava semeando tanto, e os discípulos, apóstolos ajudando. E aí diz então que Jesus entrou na barca, assim como o semeador que semeou e vai dormir. O que Jesus fez na barca? Pegou o travesseirinho dele, foi lá para a parte de trás, dormir. Imagina, não só estava cansado, né? Não tinha tempo nem para comer, tanto trabalho que estava fazendo, mas ele colocou em prática aquilo que ele ensinou na parábola do início deste capítulo. Ele semeou e foi dormir. E aí o que acontece? Na primeira tempestade, esse texto, além de ser um fato, ele é muito simbólico, né? Na primeira tempestade, os discípulos tiveram uma fé firme e forte? Não, né? Então olha só, os discípulos achando que estavam arrasando, né? Que nem eu lá, né? Fui lá nadando e tal. Quando sai da água, alguém vê alguma coisa que não está bem, né? Os discípulos achando que estavam arrasando, dá o primeiro vento contrário, a primeira tempestade, e se desesperam. Esquecem até mesmo que Jesus está lá dentro da barca, na parte de trás da barca. E é isso que acontece muitas vezes com a gente também, né? Às vezes a gente esquece em quem nós colocamos a nossa confiança, ou não colocamos a nossa confiança no Senhor. Nós somos batizados, gente, o Senhor habita, o Espírito de Deus habita em nós. Fazemos parte da vida de Cristo mesmo. E aí a gente esquece de se voltar para Ele nos momentos de tempestade, de desespero, de acordar o Senhor. Parece que a gente se esquece que a nossa fé, ela também é uma âncora, né? Ou um leme que nos ajuda a passar pelos momentos de tempestade, de dor e de sofrimento na nossa vida. Por isso que Jesus fala de forma bastante firme:
Por que sois tão medrosos? Ainda não tendes fé? Hoje a liturgia nos cobra isso. A nossa confiança e segurança deve estar sempre em Deus. Porque assim como Ele prometeu no finalzinho do Evangelho de Mateus, eis que eu estarei convosco até os fins dos tempos, Ele está conosco, Ele caminha conosco. Conduz e cuida tanto da sua igreja, a barca aqui também significa e simboliza a igreja, quanto da vida de cada um de nós. O texto diz que outras barcas estavam ali menores, acompanhando, né? O mar da Galileia, o mar de Tiberíades não era tão grande, era um lago, simbolizando também o nosso coração. O Senhor sabe, né, que a nossa vida, ela é cheia de altos e baixos, de tempestades, de sofrimentos, de dores, de ansiedades, mas Ele está conosco. Ele passou por isso também. Afinal de contas, o Filho se encarnou, assumiu a nossa condição humana e sabe o que é ser humano. Ele está conosco. Hoje a gente vê tantos casos de ansiedade, de crises de pânico. Talvez o salmo de hoje possa ser uma oração que você pode fazer se acontecer contigo um momento de crise de ansiedade, de pânico, etc. O salmo 106, 107 conta justamente o caso de alguém que está no mar, no seu navio, etc., e vem as ondas, o furacão começa a arremessar o barco de lá para cá, e a pessoa vai enchendo o coração de aflição, de ansiedade, de medo, até que chega um momento em que eles gritam ao Senhor, na aflição, diz o texto, e o Senhor os liberta daquela angústia. É um texto que a gente pode rezar nesses momentos. Olha só que interessante, como que a palavra de Deus é sempre atual. E o Senhor ouve a nossa oração, nos ajuda a sair da angústia, do desespero, do medo, do sofrimento. Inclusive a tempestade é um local, uma situação que muitas vezes ajuda a gente a reconhecer até mesmo o Senhor ali presente. É interessante que o texto fala que Jesus estava deitado sobre um travesseiro, não é à toa isso. Quando Jesus foi colocado no sepulcro, depois ele ressuscita, o que Pedro encontra quando entra no sepulcro? O paninho dobrado, lá onde ficava a cabeça de Jesus, Olha que interessante, significa esse processo de sepultamento de Jesus, mas ele se levanta, e mesmo diante de todo o desequilíbrio que aquele mar concedia, fazia com que a barca sofresse, Jesus permanece de pé. E ali diz, com a força da sua palavra, o verbo encarnado que é Ele, utiliza a força da palavra criadora de Deus, e tem poder sobre a criação. Silêncio, cala-te. E a calmaria se faz presente. Se sobre as forças da natureza, Jesus realiza este milagre e revela a sua presença divina, interiormente no nosso coração Ele também faz este mesmo percurso, esse mesmo processo. Mas se a gente manter Ele lá fechadinho, lá no fundo da barca, sem dar o leme para Ele, sem deixá-lo falar conosco, sem ouvir a sua palavra, sem confiar nele, aí fica difícil do Senhor encontrar espaço para nos ajudar. A primeira leitura, eu falo dela e também termino, é muito interessante, porque é o finalzinho do livro de Jó. Jó, a gente sabe que sofreu o livro inteiro, Todos os capítulos, cada capítulo ele vai perdendo alguma coisa, e se mantém fiel, perseverante e confiante em Deus. E qual que é a graça que ele recebe pela sua fidelidade? O encontro face a face com o Senhor. E aí o Senhor, Deus Pai, diz justamente isso para Jó, Olha, não sou eu quem controlo o mar, delimito o mar, seguro as suas ondas, as arrogâncias de suas ondas, nos mostrando que a confiança em Deus é algo que nos faz superar qualquer dificuldade e também as dores que aparecem na nossa vida. Vamos pedir que o Senhor nos ajude a termos um coração sempre confiante e renovar hoje a nossa fé
e o nosso amor por Jesus e, sobretudo, pedir para que Ele realmente encontre no nosso coração espaço para agir, né? Na nossa vida, espaço para agir. E assim nos ajude a passar pelas tormentas, tempestades da nossa vida e se alegre conosco nos momentos de tranquilidade, de serenidade, que certamente a gente tem também, de alegria. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.